e também um ativista agora nessa luta dos ciclistas aqui de Jiqué, que precisam ter voz, ter visibilidade aqui na cidade de Jiqué. E o Dado tem feito essa defesa, tem divulgado, tem levado essa luta dos ciclistas para fora dos limites aqui da cidade. E nós convidamos o Dado para estar conosco hoje, justamente para a gente discutir esse assunto, essa mobilização, né, dos ciclistas em Jiqué. Bom dia para você, Dado Galvão. Libera seu microfone, Dado, só um segundo. Agora já estamos lhe ouvindo. Agora, bom dia, Wilson. Bom dia, Brainer. Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo, tranquilo. Pois bem, Wilson, nós começamos em janeiro desse ano com a campanha fruto de uma vaquinha de alguns ciclistas aqui de Jequié, mais ou menos uns 15 ciclistas, e nós colocamos um outdoor na Avenida César Borges e um outdoor direcionado aos vereadores e ao prefeito de Jequié. Nesse outdoor a gente estava pedindo, estamos pedindo ainda, não é? Políticas públicas para o ciclismo no município de Jequié. No outdoor também nós trabalhamos a figura de um ciclista invisível. Ele não tem perna, ele não tem braço, ele não tem face, porque nós entendemos, o Wilson, Brainer e você que nos assiste, que em Jequié, apesar de ser muito visível em todas as partes da cidade, você acorda 5 da manhã, você vê trabalhadores se deslocando das mais variadas partes da cidade, você vê pessoas participando de vários grupos, mas quando você olha para a cidade de Jequié, você não tem sequer uma plaquinha dizendo respeite o ciclista, essa plaquinha colocada pelo poder público. Então, agora na pandemia, houve um boom mundial, muita gente usando a bicicleta. Em Jequié, nós já temos os problemas de trânsito, que é cotidianamente propagado pela mídia, e nós temos também um problema na empresa de coletivo, e a gente não tem uma discussão assim, né, Wilson? Porque a bicicleta hoje, inclusive com recomendação da Organização Mundial da Saúde, uma alternativa saudável, muito saudável para muitos problemas. Então, nós temos uma Câmara de Vereadores com 19 vereadores, e eu gosto muito de destacar isso, 19 vereadores, 19 assessorias, e a gente precisa de uma discussão verdadeira, não é fazer só requerimento, porque, Wilson, se você for fazer uma pesquisa na Câmara de Vereadores, você vai ver que em várias legislaturas, vários vereadores apresentaram requerimentos, sempre dizendo, olha, tem que construir ciclovia, etc. e tal, e isso fica esquecido lá. Inclusive, eu fui pesquisar, até grupos aqui de Jequié no passado apresentou proposições para políticas públicas para o ciclismo, mas isso nunca foi colocado em prática. Então, inclusive nós fizemos, foi anunciado aí na imprensa, de que 2 vereadores apresentaram requerimento, e aí os ciclistas invisíveis também apresentou requerimento, porque qualquer cidadão pode apresentar requerimento, mas nós queremos prática, nós queremos políticas públicas para o ciclismo. E aqui eu destaco, políticas públicas para o ciclismo não é só ciclovia, é um conjunto de ações, e para que isso aconteça, existe a necessidade de você abrir um canal de comunicação com ciclistas. Você precisa dialogar com ciclistas, você precisa ouvir os ciclistas, porque, Wilson, cada cidade tem uma realidade diferente. A gente não pode ficar copiando coisas, implantando na nossa cidade, sem antes ouvir quem verdadeiramente anda de bicicleta. E eu observei, já venho observando há algum tempo,
que tem sido fixado assim, os cartazes manuscritos, né, feitos à mão, em pedaços de papelão e fixados, né, Rony, nos postes. Eu acho interessante, é uma luta assim, muito, a gente vê da simplicidade, mas do significado dessa luta. E você falava sobre esse movimento na Câmara, eu na época na assessoria de imprensa da Câmara, e em um determinado momento a Câmara lotou de jovens, senhoras, muito bem aparamentadas, né, com um vestuário próprio de ciclista. E naquele momento fizeram, um expediente que tem na Câmara, que é chamado Tribuna Livre, que é a oportunidade que qualquer cidadão tem de explanar um determinado, parece que é por 15 minutos. E naquele momento o vereador conquista uma coisa que nas sessões normais, e agora na pandemia pior ainda, não consegue levar o público para a Câmara. Só consegue mesmo quando tem um título de cidadania, porque o homenageado leva muita gente, uma reclamação por salário, que é dos trabalhadores que levam para provar alguma coisa do interesse. Quando tem assim um assunto, o pessoal da Feira Livre que está chateado com o preço de alguma coisa que aumentou lá de taxa, eles vão. Fora isso, é vazia. Se os assessores não forem, são muitos, é todo dia vazia, viu? A Câmara é vazia. Mas no dia dos ciclistas, teve um público diferenciado e aí ninguém perdeu a oportunidade de subir na tribuna e dar a sua explanação e dizer que ia lutar. Sabe o que é que deu de lá para cá? Isso já deve ter uns 5, 4 anos. Deu em nada, meu amigo. Nada de positivo eu vi acontecer de lá até o dia atual. Já mudou até a composição da Câmara umas 2 vezes. Wilson, eu queria fazer uma observação, esse seu comentário bastante interessante. O que acontece é que a gente precisa de um parlamento que legisle de verdade, né? Hoje nós temos no Congresso Nacional a Frente Nacional da Bicicleta. E uma das preocupações dessa frente é que a carga tributária, o valor da bicicleta no Brasil. O Brasil hoje tem uma das cargas tributárias mais altas para questões de bicicleta, taxas alfandegárias também, e a luta dessa frente é tornar a bicicleta mais barata no Brasil. Só que, como você disse, estamos vivenciando a pandemia e tem muita coisa no Congresso parada. Agora, voltando ao nosso legislativo local, é preciso vontade. Nós temos 19 vereadores, 19 assessorias. A gente precisa legislar para mudar a vida do cidadão, mudar a vida da cidade. Quem é que faz o trânsito? O trânsito somos nós. Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa de um bicicletário municipal. O cidadão vai... Hoje, Wilson, nós temos bicicletas que elas podem ser desmontadas sem o auxílio de uma chave. Você quer ir ao banco, você quer ir à padaria, você não tem um bicicletário para colocar sua bicicleta com segurança. Eu vou a Boaçu pedalando. Em Boaçu tem um senhor que se desloca de lá até Jequié, na sua barra circular, para pagar contas aqui. Só que quando você chega no centro da cidade, você tem que ter um jogo de cintura, você tem que ter um amigo ali para ficar olhando a sua bicicleta, etc. e tal. Então, uma das propostas que eu partilho é que nós deveríamos ter um bicicletário municipal público. Quem ficaria responsável por esse bicicletário? Nossa guarda municipal. Mas para isso a gente precisa de boa vontade. A gente precisa de várias placas na cidade dizendo, olha, pessoas... na bicicleta vai um ser humano, reduz a velocidade. Então, para isso, nós precisamos de uma ação conjunta do Legislativo e do Executivo. Nós não queremos políticas públicas que nasçam de gabinetes. É simples demais, Wilson. Nós estamos vivendo pandemia. Hoje todo mundo está usando os recursos da cibernética. Você pode abrir um canal de consulta no site da prefeitura, já que a Superintendência Municipal de Trânsito não tem um site.
Você pode já fazer uma pesquisa, já que nós não temos, nós sabemos, porque isso é visível, que tem pessoas de todas as idades. Você acabou de fazer um comentário que alguns anos atrás, na Câmara de Vereadores, você viu pessoas de todas as idades. Então, nós precisamos, porque eu fiquei sabendo, por exemplo, que o prefeito determinou estudos técnicos para a implantação de ciclovias através do seu blog. Acessei o seu blog e lá estava a matéria. Como você é um jornalista de credibilidade, e a gente está vivendo esse tempo de fake news, então nós demos mais credibilidade a isso, propagando, usando o seu blog como fonte. Mas era preciso, aí eu fui pesquisar nos órgãos oficiais, não se tem notícia. Eu vi nos stories do Instagram do prefeito, story pessoal, uma mensagem onde o prefeito estava de capacete, dizendo, olha, recebi aqui, estava com a camisa dada por um aliado político, dizendo, queremos ciclovia já. Mas a gente precisa, como eu já disse, a gente precisa discutir como é que vai ser implantada essa ciclovia. Porque essa ciclovia vai atender a quem? As pessoas que fazem lazer, como eu, na César Borges, ou ao cidadão que pedala há 10, 15, 20 anos. Wilson, eu conheci esses dias um ciclista, ele trabalha em um dos supermercados da cidade, ele disse para mim que há mais de 15 anos ele faz o trajeto Curral Novo, centro da cidade, de bicicleta. Se você fazer uma visita aos bicicletários no centro industrial, apesar que você tem que ir com a bicicleta com bom amortecedor, porque lá está muito abandonado. Se você fazer uma visita aos bicicletários, Wilson, você vai ver quanta bicicleta. Então, responsáveis pelo trânsito em Jequié, prefeito, comissões da Câmara de Vereadores, nós queremos saber se essa ciclovia que está sendo anunciada, ela vai atender somente as pessoas que usam bicicleta para lazer ou ela vai atender aos dois públicos, principalmente ao assalariado que usa bicicleta, porque hoje nós temos combustível nas alturas, nós temos um problema com o transporte público municipal, a empresa está para e não para. Então, é preciso abrir uma discussão. E você pode discutir bicicleta na comissão isso vai para os 19 vereadores. Você pode discutir bicicleta na comissão de educação, você pode discutir bicicleta na comissão de direitos humanos, na comissão de economia. Então, a gente precisa, uma questão muito séria, é uma questão que o mundo está discutindo. A gente tem que aproveitar a oportunidade para aprofundar essa discussão. E, para isso, é necessário ouvir todos os ciclistas, o ciclista assalariado e aqueles ciclistas que se organizam em grupos, e são muitos grupos em nossa cidade. Tem aquele ciclista que usa a bicicleta há anos como meio de transporte o mais barato. Carrega ali sua pasta de ferramenta de trabalho. Eu vejo eles carregando tudo e se deslocando porque tem a necessidade disso. Agora eu vou aproveitar esse gancho seu, que você está falando muito no Legislativo, e a gente está falando de bicicleta. O Chico Salles tem umas opiniões aí, a gente vai reproduzir daqui a pouquinho, discutir. Porque eu andei sabendo, uma pessoa me ligou ontem, e me falava algo. Quem nos ligou na rádio foi o Bené Sena, né? O Bené Sena, que todos conhecem, que atua há muitos anos aí na cultura. Que é no setor da cultura. E aí, músico que é também o Bené, uma pessoa sensível. E ele me dizia que tem um movimento que ele leu, que eu não vi, que tem um pensamento da prefeitura em vender para a iniciativa privada aquele prédio da Biblioteca Central de Jequié, adquirido no governo de Reinaldo Pinheiro e transformado em Biblioteca Central e, posteriormente, mutilada pela gestão
de Tânia Brito e transformado um pedaço no Cine, um órgão do governo do Estado, para agradar o governo e para tirar o mérito da Biblioteca Central. E que tem um pensamento de vender, eu não sei, a Prefeitura não vi posicionamento da Prefeitura, vender aquele prédio, a iniciativa privada. Tem pessoas hoje comprando todos os terrenos, imóveis antigos da Avenida Rio Branco e transformando em prédio, todo mundo tem conhecimento disso, e que estaria também nesse projeto de venda o próprio prédio da Câmara de Vereadores, que é ali na 2 de julho, que gastou-se muito dinheiro para fazer uma arrumação lá de 2 andares. É tanto que ela tem 12 gabinetes e tem 19 vereadores. Aí 7 gabinetes tem que ficar no anexo pagando aluguel. Imagine vocês. Aí querem vender os 2 para construir o prédio da Câmara lá no alto da Prefeitura, na Praça dos Três Poderes. Com esse dinheiro, construir um prédio para a Câmara. Eu fiquei pensando comigo, tudo que pode estar em volta disso. Eu disse, no centro da cidade, a gente, para reunir ali um grupo de pessoas para assistir uma sessão, já é complicado. Imaginemos sessões às 6 horas da tarde, lá no alto da Prefeitura, para o público se deslocar. Talvez é um incentivo, aí faz uma ciclovia e todo mundo que for de bicicleta para assistir às sessões vai ganhar um prêmio. Vai ganhar um prêmio, para chegar lá vai ganhar pneu, vai ganhar pedal, vai ter um prêmio para ir para lá para assistir sessão. Eu imaginei isso, mas é um absurdo se isso for verdadeiro. É um absurdo vender, desfazer do prédio da Biblioteca de Jiquié para destinar a esse fim que eu ouvi falar. Não tenho ainda a informação oficial do senhor prefeito municipal. Mas vamos voltar, se quiser comentar também, fica à vontade. Wilson, sim. Eu lembro bem, foi inteligentemente desapropriado esse imóvel no centro da cidade. Inclusive eu participei de um programa de rádio e um ouvinte ligou quando eu falava sobre o bicicletário municipal, sugerindo, né, que o subsolo ali do antigo Superlá, não é, onde está a biblioteca, seria uma opção também de bicicletário, aonde era no passado um estacionamento de supermercado. Mas isso é outra questão, se for de fato, se existir isso de fato, você precisa ouvir as pessoas, né? Você tem prédios como o prédio da biblioteca que foi, eu digo, militarizado, né? Você tem as velas culturais, algumas também militarizadas. Wilson, tem duas. A comunidade, ela tem que ser ouvida, ela tem que ser provocada. E hoje, você sabe, olha aqui, a gente está conversando, eu estou de casa, você aí no estúdio, existem várias formas de você ouvir a comunidade sobre isso. É preciso a participação da sociedade, das organizações, você está em tempo de pandemia, falando em construção, tem outras coisas que são... eu moro no centro da cidade, aqui perto do posto Cidade Sol, Barreto Material de Construção. Há anos aqui nós temos 2 trechinhos de rua que passa gestão e sai gestão, nunca foi calçado. Então, como eu disse, nós vamos fazer ações para mudar a vida da comunidade. Eu acho que essa questão de mudança do prédio da Câmara de Vereadores, construção de um novo centro, isso é uma coisa secundária pelo momento que a gente está vivendo. Isso pode ser discutido depois. Agora, como eu estou voltando à questão da bicicleta, das ciclovias. Infelizmente, as coisas acontecem assim na nossa cidade há muitos anos. Você põe lá no slogan do governo cidadão, participativo, etc. e tal, mas na prática as coisas não funcionam assim. Ou você concorda com as nossas ideias ou a sua ideia não vale. Não é? Então você tem que ouvir a comunidade. E o que o Bené está provocando é muito interessante, porque também vai na mesma linha que nós estamos dizendo. É preciso ouvir
a comunidade para que essas políticas públicas, quando forem implementadas, ela aconteça de verdade. Ô Dado, eu vou fazer um adendo ao que você está colocando. Eu tenho muito medo quando uma gestão, e principalmente uma gestão pública, e no interior é muito comum acontecer isso, ela vem com muita força. Eu não digo uma força popular, porque a eleição de Jiqué ela teve uma divisão de votos muito grande. O prefeito ganhou por ter tido a maioria desses votos, mas ele não foi absoluto Zé Cocá, o mais votado no contexto de todas as candidaturas. Mas, pelo contrário, pelo lado político, ele está absolutamente forte. Ele tem uma Câmara com maioria absoluta, ele tem um apoio total do governo do Estado, tem total dos segmentos políticos da cidade, que se não são muito favoráveis a ele, mas ficam com medo de rebelar e criar um problema em nível de governo do Estado, pelo segmento partidário. Olhe bem, então ele é muito forte. As decisões que ele tomar, e aí eu vou ao que você está colocando, elas serão tomadas nesse grupo que tudo vai dizer que está certo. Se não tem oposição, quem é? É o povo que é oposição? O povo, muitas vezes, eu questiono muito. Hoje mesmo o cidadão ligou, feliz da vida, porque tapou o buraco na rua dele, porque podou uma árvore na rua dele, fazendo os maiores elogios, que ele disse que tinha 20 anos que não podava, porque trocou uma lâmpada num poste. Então, é fácil de carregar isso para seu lado e dizer, o cara tem a aceitação total. Eu vi um amigo meu, disse assim, olha, se o prefeito, com essas emendas aí que estão chegando para asfaltar bairro e tal, e ele souber e tal, ninguém ganha dele, Jiqué, porque os outros não faziam e vai cair tudo no colo dele. Mas é o perigo, porque as decisões também vêm sempre de cima para baixo. Aceite que dói menos. Mais ou menos assim. Libera seu microfone, Dado, que eu fechei para não dar interferência quando o Wilson fala. Vamos lá. Liberar seu microfone, Dado. Microfonezinho aí no... Opa, Pronto, agora sim. Então, Wilson, é fato o que você comenta. E ainda bem que nós ainda temos meios como este que nós estamos usando aqui, o seu programa, para expressar o nosso pensamento, né? Porque também seria uma outra reflexão em relação a Jequié, né? Como as coisas mudam, os meios de comunicação às vezes se fecham para que a gente possa expressar o nosso pensamento, as nossas ideias, mas nós vamos continuar aqui, principalmente nessa questão da bicicleta, porque aonde a bicicleta deu certo, aonde a bicicleta se transformou em políticas públicas de fato, aonde as cidades têm políticas públicas para o ciclismo de fato, as coisas aconteceram assim, ouvindo quem anda de bicicleta, e não, como você disse, como acontece em outros setores, de cima para baixo. Então, é preciso ouvir aqueles que são da oposição, aqueles que são da situação, aqueles que são neutros e etc. e tal, mas é preciso ouvir, é preciso abrir um canal de comunicação para que quando essas políticas, se essas políticas forem implementadas, elas atendam principalmente aqueles que mais precisam, né, Wilson? As perguntas, a gente já está chegando logo no final aqui do programa, de um assunto muito interessante, né? Um tema muito interessante. Vamos lá. Vamos lá, tem o pessoal participando aqui. O nosso amigo Chico Salles mandando um abraço para a gente, falando que é preciso encampar essa luta por ciclovias em Jequié, criar espaços públicos, é o que ele comenta. O nosso amigo Marcelo, eu já vou falar logo os comentários, pergunta se você sabe, Dado, mais ou menos quantos ciclistas tem em Jequié, daqui a pouco você responde. E a Cláudia Silva Barbosa, ela fala para o pessoal que anda de bike, que tem esse acesso, fazer um projeto de lei e enviar à Câmara Municipal. Esses são os comentários aqui, Dado. Só abrir seu microfone.
Eu vou começar Vê se pela você consegue questão abrir esse microfone aí, Dado, só você da consegue aí do outro lado. da internauta que disse que o pessoal que anda de bike ouviu um projeto. Olha, os vereadores ganham muito bem em Jequié. São 19 vereadores e 19 assessorias. Nós não podemos, como o Wilson foi testemunha, no passado, grupos estiveram na Câmara de Vereadores e entregaram documentos, propondo ações, e nada aconteceu. Os vereadores ganham muito bem, suas assessorias também, então é preciso que trabalhe. A gente não pode entregar tudo de mão beijada, não é? É possível, sim, a reunião dos grupos dos ciclistas e apresentação de um projeto? É, sim. Mas, se você tem trabalhadores públicos que foram eleitos para legislar, e como eu disse, essa questão do ciclismo em Jequié, não só em Jequié como no mundo todo, é visível. Nós temos problemas no trânsito e temos problemas com a empresa pública municipal. Tem gente de todas as classes sociais andando de bicicleta. Será que esses 19 vereadores não conseguem enxergar isso e propor leis? Nós temos que entregar tudo de mão beijada? Não, peraí, não é assim. Agora, em relação à questão o ouvinte fala sobre pesquisa, o internauta fala sobre pesquisa, não temos, mas seria um momento ideal para isso. Do próprio município, através da sua Superintendência Municipal de Trânsito, através dos próprios organismos de comunicação da Prefeitura, começar a pesquisar a idade dos ciclistas. O Estado tem que estar mais presente, né? Agora, pelo olhômetro, vamos dizer assim, você faz uma visita aos bicicletários do centro industrial, você quando acorda às 5 horas da manhã, você vê ciclistas de todas as idades, todos os estilos de bicicleta. E agora, Wilson, é preciso uma observação aqui. É preciso que os grupos da cidade, os grupos mais organizados, os ciclistas que têm uniforme, que sabem da importância de usar capacete, andar sempre à direita, é preciso que essas pessoas pratiquem cidadania. E como é que se pratica a cidadania? Pressionando, exigindo do vereador, que a gente está reclamando aqui do legislativo, mas quem vota é a gente, né? Então, esses grupos têm um poder de mobilização espetacular, mas infelizmente parecem estar anestesiados diante da discussão. Ou senão aquela que vem da sabedoria popular, né? Às vezes a gente só se movimenta quando a barriga dói. Então, muita gente diz assim, mas eu não quero me envolver com isso não, porque eu só pedalo na zona rural. Não importa, você pedala na zona rural, mas você tem que transitar pela cidade. Certo dia eu fiz o percurso Jequié-Manuel Vitorino. Aí as pessoas dizem assim para mim, a BR é perigosa, e Agora, eu andei 90 quilômetros, quando eu cheguei no quilômetro 4, uma caçamba quase passa por cima de mim. Aí lá na frente, perto do batalhão, eu parei, o motorista estava parado, eu disse para o senhor quase passa por cima de mim. Ele disse, eu não te vi não. Já era um senhor já idoso, provavelmente ele já precisa de uso de lentes corretoras, mas ele disse que ele ia passando por cima de mim, mas disse que não me viu. E isso aconteceu dentro da cidade. Então a gente precisa estar... Se você, Wilson, entrevistar um ciclista, eu tenho certeza que todos têm um relato, alguém tirou fino de mim, eu passei por essa situação no trânsito de Jequié. Então, se nós que andamos na bicicleta, se a gente não pressiona, se a gente não discute, se a gente não grita, então, como o Wilson disse, bom, né? As decisões vão vir sempre, né, de cima para baixo. Pois nós chegamos ao final do programa, um programa muito legal, um tema super legal. A gente está aqui para exercer cidadania, para conversar com as pessoas, não é para agradar. Esse é o canal, não é apenas para entender que nós possamos agradar, já aceitamos quem discorda, os nossos temas aqui são abertos, as pessoas dizem, você é muito econômico quando você falou em um assessor por vereador, são mais ou menos 5, viu, por cada vereador, viu?
Não é só um, não. É uma assessoria completa. Eu já estive na Câmara, estou aqui cuspindo no prato que comi, não. Foi uma boa relação. Eu ocupava um cargo de assessoria de comunicação, diretoria de comunicação, há algum tempo. Agradeço muito a confiança que me foi dada, mas lá cada vereador leva com ele pelo menos 5, fora os outros que eles indicam, a depender dos acertos para eleger o presidente, né? Mas um abraço para você, Dado, e a gente vai ter outras oportunidades, porque o tema é bom, eu gosto, eu tenho origem na bicicleta, né? Eu já fui muito de pedalar, não esqueço da minha medalha de ouro da Monarch, que foi a primeira bicicleta, foi como se eu tivesse ganho o prêmio maior da loteria quando meu pai me deu. E para você um forte abraço e uma saudação a todos que utilizam aí a bike. Hoje é bike, né? A magrela, naquele tempo era bicicleta mesmo, né? 2 rodas e vamos para lá. Um abraço, né? Só liberar seu som aí, Dado. Só liberar o som. Abraço. Obrigado, Wilson. Obrigado ao Brian, né, a você que nos assiste. Dizer que essa bicicleta, Wilson, eu encontro muitas por aí, principalmente na zona rural e nos bairros mais afastados. Ainda existe muita barra circular, barra forte. São as bicicletas, e sempre quando eu encontro, a gente fotografa, principalmente ali naquela região da barragem, os trabalhadores que trabalham com a vassoura de palha, eles utilizam muito a barra circular e a barra forte. Tá bom, um abraço. Eu só não disse o ano da bicicleta porque eu fiquei assustado em dizer. Quando eu lembrei o ano da bicicleta, esquece. Valeu, Wilson. Um abraço. Tchau, um abraço aí. Nosso entrevistado. Um papo bom, né, Rony Braille? Você também é ciclista, né? Ainda pedala? Pedala. Rapaz, eu tenho uma saudade. Tem uma lá em casa, mas é muito pequenininha, não cabe nas pernas. Eu vou ver se eu faço um investimento para rodar devagar. Jorge Costa, um abração para você.